Fala galera, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre curva ABC e como fazer essa curva ABC dentro do Power BI, e eu vou mostrar aqui, dar algumas dicas para quem é comprador, para quem trabalha na área de compras, tá? Então, o que é a curva ABC? Né? A curva ABC ela foi inventada pelo Vilfredo Pareto, né? Um economista italiano, né? E aí ele criou, né, essa curva ABC. O que seria a curva ABC? Nada mais que ela diz que a curva A, né, ela tem a maior representatividade dentro de um todo, né? Então é essa análise que nós vamos fazer dentro do Power BI. Para quem também conhece, né, assim como o próprio nome dele já diz, né, Pareto, né? Então ela também é conhecida como a técnica de Pareto ou 80-20, né? Então é isso, gente. A gente vai falar um pouco sobre a curva ABC. Eu vou mostrar como que faz ela na prática com DAX, né, dentro do Power BI, e isso vai levar apenas 6 passos. Então, com apenas 6 passos, você vai conseguir fazer essa curva ABC dentro do Power BI, tá? Então, também vou dar dicas de como você pode utilizar isso dentro da área de compras, tá? Vamos lá pro vídeo. Bom, quando que você pode utilizar a curva ABC na área de compras? Existem vários momentos que você pode utilizar, mas ela é muito aliada ali para você poder identificar a carteira estratégica, né? Ou seja, você identificar quais são os fornecedores estratégicos da área de compras, quais são os materiais, enfim, seja em valor ou em volume. É isso, quero deixar aqui também, né, um pedido para vocês que se inscrevam no meu canal, né, deixe o seu like também, comente, compartilhe com os amigos. Bom, pessoal, então aqui eu já conectei uma base de dados aqui, tá? Dentro do Power BI. Então, se você ainda não sabe como faz para conectar, eu sugiro que você volte alguns vídeos aqui anteriores meu, no qual eu explico como que conecta, né, o Power BI a uma base de dados. No vídeo de hoje aqui nós vamos falar sobre a curva ABC, tá bom? Então aqui eu já estou com uma base de dados, né? É bem rápido, tá, gente? Então, o que a gente precisa fazer, né? Primeiramente aqui, eu vou colocar uma tabela aqui, tá? Para a gente poder ir trabalhando aqui, visualizando as informações. Essa base de dados minha aqui, né, é uma base de dados fictícia e ela contém aqui algumas informações de compras, né? Seria a parte das compras realizadas, né, por uma empresa. Então, o que eu vou fazer a curva ABC aqui do gasto, né? Ou seja, quais são os fornecedores que nós tivemos o maior gasto em determinado período, né? E desses fornecedores, né? Qual que representa a curva A, a curva B e a curva C, tá? Então é isso, daqui ó, nome fantasia e o gasto. São basicamente essas duas colunas aqui dessa tabela que a gente vai trabalhar, tá bom? Então aqui, o nome do fornecedor está como nome fantasia. Vou inserir ele aqui na tabela. E agora, o que a gente vai precisar fazer, tá? A gente vai precisar inserir algumas medidas, tá? Só vai ser possível calcular com essas medidas. Opa, ele não foi. Tabela. Ele tinha criado uma outra. Enfim, então a gente vai precisar inserir aqui algumas medidas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Só para a gente poder organizar mais, eu vou colocar aqui uma tabela aqui, ó. Vou chamar essa tabela aqui de medidas. Eu vou inserir as medidas dentro dessa tabelinha aqui, só para organizar, tá, gente? Só para ficar separado aqui da base nossa. Aqui. Então, qual que é a primeira medida, tá? Vai ser a medida do total. Então, a gente precisa fazer uma medida do gasto total. Vocês já vão entender, tá? Gasto total. E essa vai ser uma medida que a gente vai... vou chamar de spend aqui, né? Vai ser uma medida que a gente vai utilizar ela no decorrer de todas as outras 6 etapas, tá? Então, essa das 6 etapas, essa daqui é a primeira. Então, vamos lá. Spend, né, total. Então, aqui a gente vai fazer a seguinte fórmula. Vai ser uma fórmula sum, de soma, da coluna spend, né, que é a coluna do gasto. Aqui é o gastos barra spend. Pronto. Agora, eu vou arrastar ela aqui para o nosso modelo. Agora o segundo passo. O segundo passo, nós vamos inserir mais uma medida, tá? Eu vou chamar essa aqui de spend geral, tá? O que é esse spend geral? Esse spend geral, ele vai ser um número aqui, né, que ele vai ficar congelado. Então vai ser uma coluna aqui ao lado do spend total e ele vai ficar congelado aqui com esse número aqui de baixo, ó. Tá bom?
Então vamos lá, vai ser a fórmula calculate. Aí eu vou trazer aqui o spend total, vírgula, e vou colocar aqui all, a fórmula all, tá? Que é para poder eu congelar toda a planilha aqui do spend, tá? Então ele já fez aqui, ó, spend total. Olha lá, como que ficou. Então deixa eu só formatar para moeda aqui, que vai ficar melhor para a gente poder trabalhar os dados, né? Tá embaixo. Beleza. Bom, galera, agora vamos aqui para o terceiro passo, tá? Então, agora vai ser o spend acumulado, tá? Então, vamos aqui novamente, nova medida. Vou chamar ela aqui de spend acumulado. Bom, o spend acumulado, ele vai ter duas variáveis aqui, tá? Então, a primeira variável aqui, var, vou chamar ela de spend igual ao spend total, tá? Então, vamos aqui colocar o spend total. Segunda variável vai ser a tabela que eu vou criar. E aí aqui dentro da tabela eu vou colocar a fórmula summarize, tá? Summarize. Abro aqui também a all selected. Aqui eu vou colocar na all selected a base que que nós estamos utilizando, né? Então ele vai selecionar toda essa base, que é a base do spend aqui, né? Fechei, vírgula. Agora eu vou colocar aqui o nome fantasia do fornecedor, tá? Porque eu vou fazer o acumulado por fornecedor, né? E aí eu vou inserir uma coluna aqui, né, nessa tabela que eu estou criando. Essa coluna vai ser do spend. Vou colocar um arroba aqui só para diferenciar. Spend. Lembrando que aqui ele tem que ficar entre parênteses, tá? Ponto e vírgula, spend total, que é o que eu quero acumular. Agora, outra variável aqui que eu tenho que criar, var acumulado, igual. Então aqui eu vou inserir uma fórmula if. Se o spend total ele for maior do que zero, ele retorne aqui um sumx. Filter tabela. E aí a tabela é essa tabela acima que eu na variável anterior, tá? Tá vendo que eu estou citando ela, tabela. Vírgula, vou inserir aqui a coluna do spend maior ou igual ao spend, que é a primeira variável. E aqui, vírgula, parênteses, vírgula, spend total. Spend total, fechei um parênteses, fechei o outro do if. Aqui embaixo eu vou colocar o return acumulado. Eu escrevi acumulado errado aqui, ó. Acumulado. Tinha faltado uma letrinha. Bom, é isso. Agora já é para funcionar. Bem simples, né, gente? Então aqui, ó, vocês podem notar que ele já vai acumular. Vou ordenar aqui, ó. E formatar aqui em moeda também. Real. Então aqui, galera, vocês já podem notar que ele está acumulando aqui, ó. Então aqui, essa é a coluna do spend, né, do gasto, e aqui é do acumulado. Então aqui 18 mais 10, 28, mais 9, 38, e assim vai. Está acumulando. Então aqui agora, galera, o quarto passo nosso, tá? A gente vai inserir uma nova medida aqui. Essa medida, ela vai se chamar taxa, tá? Taxa. E o que vai ser essa medida? Eu quero descobrir qual que é o percentual desses 18 milhões aqui dentro desses 149 milhões.
Tá? Então é isso que a gente vai descobrir agora. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a fórmula divide, tá? Divide. Eu vou dividir o spend total pelo spend acumulado, pelo spend geral. Então aqui, estou usando essas duas coluninhas aqui, ó. Peguei o spend total, que é a primeira, esse valor aqui, estou dividindo ele por esse, eu vou saber quantos por cento que ele representa dentro daquele total. Simples assim. Tá feito. Ó. Então, o primeiro caso ali, ó, eu vou colocar em percentual aqui, ó, primeiro caso, 12%, 6, 6.3, 6.22, 6.16 e assim por diante. No final, aqui ele tem que somar 100 todos, ó, tá vendo? A soma deles aqui é 100. Tá? Bom, galera, agora é o quinto passo nosso aqui, tá? E qual que vai ser esse quinto? A gente vai acumular essa taxa aqui. Eu quero saber quanto que é essa taxa acumulada. 12 mais 6, aqui, ó, e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui mais uma medida. Essa vai ser mais simples do que o outro acumulado lá que nós fizemos, tá? Então, vai ser aqui a taxa acumulada. Bom, a gente vai colocar aqui a fórmula divide, tá? De novo. Vou colocar aqui o spend acumulado dividido pelo spend geral. Bem simples. Fecha parênteses, ele já vai dar a taxa para a gente. Só inserir ela aqui, ó. Transformar em percentual. Você pode notar que na última linha aqui, ó, tá 100%. Se o seu ficar assim também, ó, quer dizer que está correto. Ó. A última linha aqui tem que dar 100%. Ou seja, a soma de todos os percentuais aqui, né, o acumulado aqui na última linha, ele tem que dar o total. Tá vendo aqui, ó? É assim, com o valor de gasto com essa empresa aqui somado às outras, ele dá os 100%. Tá vendo? É isso. O mais esperado de todos. Agora a gente vai aprender a curva BC, de fato. Então a gente precisou fazer tudo isso daqui para poder calcular, fazer a classificação ABC, né? Então, vamos lá. A gente vai inserir mais uma medida aqui, tá? Prometo que essa aqui é a última. A última medida, eu vou colocar o nome dela aqui de curva ABC. Tá igual. Tá? Qual forma que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar uma forma que chama switch, tá? E é essa forma aqui, é assim que escreve, switch. Isso, essa daqui, ó. Switch. Então, aqui a primeira argumento aqui da nossa expressão vai ser verdadeiro. Então, se a nossa fórmula for verdadeira, eu quero que ele retorne alguns valores para a gente. É isso, tá? Então, vou colocar aqui true, abre parênteses, vírgula. Agora aqui eu quero qual que vai ser o valor dessa expressão minha aqui, tá? Que ele vai retornar para a gente. Eu vou colocar aqui a taxa acumulada, que é nada mais é do que o percentual, tá? Então, se a taxa acumulada for menor ou igual, né, a 0,7, lembrando que aqui no Power BI, para essas formas a gente tem que usar ponto, tá? Se eu colocar vírgula aqui, isso aqui é 70%, tá, gente? Então, estou querendo dizer assim, que se for menor do que 70%, né, eu quero que ele retorne um valor para a gente, é isso. Aqui, como no Power BI, a gente utiliza ponto ao invés de vírgula, então tem que colocar ponto aqui, tá? Se colocar vírgula vai dar errado, tá bom? Então, coloquei 0,7, vírgula. Vou colocar aqui A, eu quero que ele retorne A, se for menor. E aí, vou colocar ponto e vírgula. Vou colocar vírgula, né? Aqui, ponto e vírgula no Excel. Coloquei vírgula, a segunda condição aqui, né? O segundo valor ali, ó, tá vendo? Se você olhar aqui em cima, ele vai mostrando aqui o caminho dessa forma pra gente. Então agora eu tô falando qual que é o segundo valor que eu quero que ele retorne pra gente, se for verdadeiro, né? Eu quero que ele retorne a taxa acumulada também, tá? Taxa acumulada for maior ou igual a 0,9, que é 90%, eu quero que ele retorne C. É isso. Então, galera, é bem simples aqui, ó. Você poderia colocar aqui, por exemplo, 80, né? Eu coloquei 70, mas poderia ter colocado 80. Enfim, a regra que você vai utilizar é a regra que você está acostumado a utilizar aí no seu dia a dia, tá?
Então vamos lá, ele já vai retornar o resultado. Agora eu vou inserir aqui na tabela aqui. Aqui, ó. Galera, eu vi aqui que deu um problema. Vamos ver aqui, ó. O que aconteceu aqui? Teve algum problema aqui na nossa forma. Aqui eu tenho que colocar, eu posso colocar o 8 aqui, né, como eu tinha colocado. Porém aqui, ó, eu tenho que colocar um valor aqui, se não, tá vendo? Aqui é um resultado, o terceiro resultado. Então, se ele não for retornar o C, ele tem que retornar o B, né? Eu tinha esquecido do B. Então aqui, ó, agora vai ficar certinho. Então aqui, os valores que representam 80% do resultado aqui, né, do gasto dessa empresa, ó, tá aqui, ó. Então a gente tem aqui, esses são os fornecedores que representam 80% do gasto, né? Até aqui, ó. A classificação A. O que eu estou dizendo aqui? Tudo que é todo o gasto da empresa que representa 80% está classificado como A. De 80 a 90 é B. E de 90 a 100 é o C, a classificação C. Poderia fazer de outra forma? Poderia ser 70%, 20%, enfim. Depende da regra no qual você quer utilizar, tá? Então é isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, da curva ABC do Power BI. Então ele é um pouco complexo aí, aquelas contas do acumulado lá e tudo mais, mas não é ter um bicho de 7 cabeças, é super tranquilo fazer. Se você acompanhar o passo a passo ali de como que eu fiz, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Bom, e aonde que o comprador utiliza a curva ABC, né? Onde que você pode utilizar isso dentro da área de compras, né? Você pode usar essa curva ABC na hora de você identificar quais são os principais fornecedores, né? Ali como nesse exemplo que eu dei ali, né? Eu estava identificando, tinha os fornecedores fictícios e eu estava utilizando para poder identificar quais eram os fornecedores que representam 80% da carteira dessa área de compras, né? Então é isso, você pode identificar para isso. Se você tem uma carteira determinada ali que já tem um grupo de fornecedores, você pode utilizar para identificar, poxa, dentro da categoria de embalagens, quais são os itens, né, os materiais que representam o 80% dentro da minha carteira, né? E aí você vai identificar esses materiais, você vai conseguir utilizar essa informação na hora no momento da sua negociação, que são os materiais mais relevantes dentro da sua carteira, né? E da mesma forma você pode usar para identificar os fornecedores, né? Também, enfim, tem uma série, tudo que for volume, né? Seja volume de compra, né? Ou volume de gastos, né? Com a área de compras você pode estar utilizando a curva ABC para poder priorizar e ver qual que é a parte mais estratégica que você tem na sua mão. Então a curva ABC ela pode ser utilizada como aliada para você saber o que qual é a parte estratégica da sua carteira, né? Onde que está o maior volume, né? Volume de quantidade ou volume de spend, né? O volume de gasto, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aí. Eu não tenho pedido, né? Mas eu quero pedir nesse vídeo aqui hoje para você se inscrever no meu canal, tá? Porque dá um trabalho fazer esses vídeos. Eu estou vindo aqui fazer com muito carinho. Então eu espero que vocês gostem. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like aí, compartilhe com os amigos, tá? Um abraço, até a próxima.